E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, reportagem. Então vamos lá, pessoal. Reportagem é um relato de um fato de interesse público com acréscimo de entrevistas, comentários dando uma visão mais aprofundada do assunto tratado. Então vamos lá, gente. Enquanto a notícia ela noticia, ela informa para noticiar um único fato, a reportagem ela vai adentrar e falar de mais fatos. Ela vai se aprofundar na quantidade dos fatos que ele tem que passar, certo? Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender o funcionamento. A notícia ela vai falar de um determinado acontecimento. Então vamos supor, no dia X a banda tal vai fazer um show na cidade Y. Passou o dia desse show, essa notícia se tornou obsoleta. Por quê? A gente não vai falar mais sobre isso. Agora, uma reportagem, ela pode pegar o mesmo evento, Como o show da banda tal movimentou a economia na cidade Y. E eles vão então fazer uma reportagem mostrando que a vinda da banda tal, fez com que os investidores acreditassem no evento, lá. Então, peguei esse fato e aprofundei ele, fui atrás desses investidores, posso ter ido atrás da própria banda, posso ter feito participações, pegado pessoas que foram no show, posso ter entendido, conversado e entendido como as pessoas que moram em volta viram esse acontecimento acontecer. Então, vejam, é o mesmo fato visto de maneiras diferentes. Aqui, o acréscimo de entrevistas, comentários, uma visão aprofundada no assunto tratado, vai fazer com que o meu texto, a minha reportagem, se torne cada vez mais rica. Nesse gênero pode ocorrer interpretações e opiniões sobre os fatos relatados, baseadas em estatísticas, depoimentos, comparações com acontecimentos relacionados ao assunto. Pego esse tema e faço comparações. Anos atrás, a mesma banda veio e não teve esse tipo de retorno. Olha só, estou fazendo uma comparação com períodos diferentes. Por que isso aconteceu? Pode ser que tempos atrás as pessoas não gostassem, ou a banda não era tão famosa, ou o poder aquisitivo das pessoas não permitia isso. Consegue entender que o aprofundamento vem justamente dessa pesquisa que vai ser feita? Os comentários expressos em uma reportagem são fruto de entrevistas. Uma boa reportagem vai saber procurar e ouvir todos os lados envolvidos. Então vejam, o que é todos os lados envolvidos? Vamos mudar um pouco a temática da reportagem. Vamos supor que seja um problema que tem na cidade. Então vamos pegar um problema de saneamento básico, certo? Então a cidade está com um problema de saneamento básico e a reportagem vai ser feita para mostrar os problemas de saneamento básico da cidade. Eles têm esgoto a céu aberto, as ruas não estão pavimentadas, não tem calçadas, esse tipo de coisa. Então eles vão lá e entrevistam os moradores, um dos lados, e mostram, vão pegar os impostos, Os impostos estão pagos em dia e os moradores da cidade X, no bairro Y, não conseguem aproveitar dos direitos que eles têm. Aí a reportagem vai ter que ouvir o outro lado, eles vão até a prefeitura e vão conversar com o prefeito da cidade Y, com os secretários de saúde, de urbanismo, de obras, e vão procurar tirar informações deles. Então, não foi feita ainda essas obras por causa disso. Faltou o dinheiro que vem do governo federal, por exemplo. Surgiu mais uma parte que precisa ser ouvida. Então agora eu vou ouvir o governo federal. Aí o governo federal vai falar, não, o governo federal mandou o dinheiro. Quem está segurando o dinheiro é o governo estadual. Eu tenho que ouvir mais uma parte agora. Eu tenho que ir até o governo estadual e procurar entender por que esse dinheiro está retido. Vejo que o problema que começou lá na cidade Y tomou um caminho muito grande. E que para essa reportagem venha trazer, ela tem que mostrar o lado tanto dos munícipes é quem vive no município, Tanto dos munícipes quanto das autoridades, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais,
que demandam essa obra. A reportagem ela tem que ouvir todo mundo para então poder dar um posicionamento. Belezinha? A reportagem está vinculada à atividade jornalística e esta mídia impressa, digital ou televisiva, por isso é um gênero central. Vejam, a mídia impressa hoje em dia é muito mais difícil, já que os jornais, os grandes jornais, né, eles tiraram a circulação diária, né, o impresso diário, colocando somente com impressos específicos, edições especiais. Domingo, Natal, Ano Novo, a gente consegue ter somente essas. A prova disso é a presença em algum caso da opinião do repórter a respeito do tema que está tratando. Então o repórter ele está trabalhando ali e ele vai poder colocar a opinião dele sobre um determinado assunto. Apresenta a função de narrar e interpretar um fato. Ó, narrar o que está acontecendo e interpretar por que aquilo está acontecendo. Opa, por que esse problema de saneamento básico está acontecendo aqui? Opa, não está acontecendo por quê? Porque o poder público, de alguma maneira, não está conseguindo fazer isso. Agora ele não está fazendo por quê? Por má vontade ou porque tem algum problema? É isso que a reportagem vai procurar aprofundar. Investigando diferentes fontes, daí sua base tipológica, ser o ato de relatar, porém, segundo o ângulo escolhido pelo jornalista. O jornalista vai ter que ver, ele vai conversar direto com as fontes, ele vai ouvir direto os interessados, ele vai ouvir quem está em volta do interessado. O jornalista que vai fazer a reportagem vai escolher como ele vai trabalhar isso. É importante frisar que enquanto a notícia relata para noticiar, a reportagem ela relata para interpretar. Por isso, as notícias são mais curtas e pontuais, enquanto as reportagens são mais extensas e muitas vezes não ficam desatualizadas. A notícia, gente, ela não tem muito o que fazer. A notícia ela vai ter aquele famoso lead. O que o lead vai trazer? O lead é o primeiro parágrafo da nossa notícia. Então, o que a notícia vai trazer? Quem, quando, como, onde e por quê, certo? No lead vai ter que ter essas 5 informações. Ali, a pessoa já vai ter a informação completa do que aconteceu. É um resumo. Depois vai ter o corpo da notícia. Mas a notícia é como um fato baseado. A reportagem, como foi feito um estudo, entrevistas, para que as pessoas conseguissem entender isso, né? Aquilo ali não vai ficar desatualizado, uma vez que ele foi muito mais desenvolvido. Dificilmente uma notícia relatará mais de um fato, uma vez que ela trata de focar em somente um acontecimento, e a reportagem apresentará mais de um, pois seu foco está no assunto e não no episódio específico, certo? Então vamos supor que, vou voltar ao problema de saneamento básico, a falta de pavimentação na rua. Então, como não tem, está subindo muito pó e as pessoas estão com muita tosse devido à quantidade de pó. Opa, isso é uma notícia. Agora eles vão à causa. Por que a pavimentação não passou? Ah, a prefeitura está passando o caminhão-pipa que vai molhando a rua para que não suba a poeira. Opa, peraí, isso daí é remediar e não prevenir. Você está remediando um problema. Viram como a gente consegue encontrar falhas e então poder desenvolver o assunto. Principais características do gênero reportagem. Textos em primeira pessoa, eu e nós, e em terceira pessoa, ele, ela, eles e elas. Presença de título, o título tem que ser chamativo para que a pessoa se sinta convidada a participar disso. Temas sociais, políticos e econômicos, o tema que eu trabalhei com vocês, ele era um tema social, o saneamento básico numa cidade, tanto que, saneamento básico, é o básico que as pessoas precisam. A linguagem simples, clara e dinâmica. Veja, como a ideia da reportagem, se ela for vinculada a um jornal de grande circulação, ou então um jornal que passa na televisão em horário nobre, seja ele horário do almoço, seja ele à noite, porque um horário nobre é um horário onde as pessoas estão mais na frente da televisão. Então ele tem que ter uma linguagem simples para que todos que estão assistindo consigam entender, não somente os mais eruditos, mas assim também como as pessoas que têm um conhecimento mais simples. Um discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade. Objetividade, ir direto ao assunto. Subjetividade, nós vamos falar desse assunto e iremos explicá-los. Não é uma enrolação. Enrolação é outra coisa.
A subjetividade é quando nós damos detalhes às coisas, então nós estamos sendo subjetivos na explicação. Uma linguagem formal, né, se o texto for veiculado a um jornal impresso ou então na sua mídia digital, tem que ter uma linguagem formal para que as pessoas consigam entender. A norma culta, nós não vamos usar gírias, nós não vamos usar regionalismos, nós não vamos usar detalhes da língua, né, para que as pessoas consigam entender de maneira mais clara. Tem que ser padrão. A norma padrão da língua portuguesa. E os textos assinados pelo autor. Como a reportagem demanda que, né, a pessoa faça a pesquisa, esse autor ele precisa sim desenvolver melhor as suas capacidades de busca para que os seus argumentos fiquem mais fortes. Como ele precisa fazer isso e ele que vai estar aparecendo, o repórter, né, o autor, ele vai ter que assinar essa reportagem. Uma coisa muito importante que a gente nunca pode esquecer, a gente já viu isso, mas não vale, né, vale a pena a gente conseguir relembrar, um fato e uma opinião, gente. A reportagem ela tem que mostrar todos os lados. Uma reportagem boa, ela não vai ser tendenciosa, ou seja, ela não vai ter lados, ela não vai ficar do lado de ninguém. Logicamente, algumas coisas são fáceis da gente tomar lado, o lado certo. Sei lá, uma prefeitura está tirando dinheiro da cidade. Pô, isso daí é fácil da gente tomar um lado. Mas algumas coisas, eles têm que ser somente mostrados. A reportagem em si tem que ser imparcial. Então, o que é um fato? Um fato é aquilo que se faz, é uma façanha, é uma proeza, né? Ele vai ser um sucesso, um acontecimento. Um fato é algo comprovado a partir de estudos científicos, a partir de detalhes. Isso é um fato. Agora, uma opinião, pessoal, a opinião ela é um modo de ver pessoal. A opinião é própria. Eu tenho uma opinião. O juízo que se forma de alguém ou de uma coisa é um achismo. Eu acho, minha opinião. É uma adesão pessoal no que se crê bom ou verdadeiro. É uma convicção, é uma crença. Manifestações das ideias individuais a respeito de algo ou alguém. Dar a nossa opinião. É um parecer, é um voto, é um credo político. Então vejam, a opinião, ela não é um fato comprovado. Cada um pode ter opinião sobre vários temas. Porém, você ter uma opinião que vai contra um fato comprovado acaba sendo um problema. Que isso que gera o que nós chamamos de fake news, né? As notícias falsas que circulam hoje com tanta facilidade, onde as pessoas estão tentando colocar opiniões acima de fatos. E é isso que gera grande parte dos problemas comunicacionais que nós temos hoje. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.